E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Às vezes a gente não está procurando a mudança, mas ela vem e faz uma bagunça danada na nossa vida. A gente acha que está tudo bem, sob controle, acha que está vivendo num porto seguro e de repente o chão se abre debaixo da gente e a gente perde todas as nossas referências. É um casamento que se desfaz, é uma demissão de um emprego. A gente não estava esperando. A gente reconhece que tinha uns problemas aqui e ali, umas insatisfações, mas nada que indicasse que uma ruptura tão grande fosse acontecer. E agora? O que a gente faz da nossa vida? E essa ruptura inesperada deixa a gente tão fragilizado, vulnerável, triste. Encontrar força e coragem para seguir em frente é muito difícil. Tanta gente se vê nessa situação de ter que recomeçar tudo do zero, sem ter a menor ideia de por onde começar, do que fazer. Vamos falar sobre isso hoje? Mas antes, deixa seu like e se inscreve no canal. Dá uma força para o canal continuar crescendo. O casamento acabou, você está despedaçada, você não trabalhava, então você não tem como se sustentar, sua autoestima está no chão. A sensação que você tem é que a sua vida acabou. É muito difícil a gente conseguir enxergar a luz quando a gente está no fundo do poço. Mas e se eu te disser que o que está acontecendo com você é a maior bênção que poderia acontecer na sua vida? Provavelmente você vai me chamar de louca, né? Mas a verdade é que nada acontece por acaso. E esse recomeço forçado pode te levar a reencontrar a sua essência, que estava adormecida há tanto tempo. Pode te levar a reencontrar a sua alegria de viver. É claro que melhor seria se a gente tivesse percebido os sinais de que a relação estava se deteriorando já há muito tempo. Porque os sinais estavam lá. A gente é que não conseguia ver ou preferia não ver. A situação era cômoda. Talvez tivesse brigas, talvez não tivesse mais ternura ou atenção, talvez faltasse respeito, talvez houvesse traição, mas você sabia como lidar com tudo aquilo. Algumas pessoas fingem que não veem o que está acontecendo. Outras brigam, esbravejam, mas amolecem com pequenas demonstrações de afeto ou promessas de mudança. Outras pessoas acham que não vão conseguir nada melhor, que não merecem nada melhor. Já algumas pessoas permanecem porque acham que não tem outra saída, que não vão ter como se sustentar. Vão morar onde? Fazer o quê? Mas o fato é que os sinais de que as coisas não estavam bem sempre estiveram lá. Aí, de repente, aconteceu. E você não se preparou para a mudança pré-anunciada. Você acreditou que a fundação do seu castelo era firme, quando na verdade ele era feito de areia. E só o que você consegue fazer é chorar e se desesperar. E deixa eu te falar uma coisa, esse choro é necessário. Chore, sem reservas, bote tudo para fora, lave a alma. E durante o seu luto, sua mente vai te levar para diferentes estágios de percepção do que aconteceu. Primeiro vem a tristeza profunda e o desespero. Depois vem a raiva do outro. Você culpa o seu parceiro ou parceira por tudo de ruim que está acontecendo com você. Você relembra com riqueza de detalhes tudo que ele fez, que te magoou. Você se vitimiza. Em seguida, se você se permitir escutar o seu coração, você vai entender que ele está gritando que está na hora de se mexer, de seguir em frente, te dizendo que de nada adianta ficar estagnada, se vitimizando e culpando o outro. É nesse momento que você começa a aceitar que a separação é um fato consumado. É nesse estágio que você abre espaço para olhar para toda a situação por uma perspectiva mais ampla. Você começa a perceber que você também tem uma parcela de responsabilidade para o término do relacionamento. Você começa a entender o quanto você se anulou, o quanto você abriu mão dos seus sonhos, o quanto você transferiu para o outro a responsabilidade de viver a sua vida, de te sustentar, de te amar, de te amparar, até o ponto em que você nada mais era do que uma sombra do seu parceiro ou parceira. Quando a gente não toma as rédeas da nossa vida e deixa que outras pessoas comandem a nossa jornada, a vida vai encontrar uma forma de te jogar para fora desse trem, que não está te levando para o seu destino, para o seu propósito de vida. Lembra quando você era criança ou mais jovem, que você se divertia e ria para valer? Essa é você, a sua essência. Está na hora de resgatar o seu verdadeiro eu que está adormecido. Reconhecer que está na hora de fechar um ciclo da nossa vida para abrir espaço para que outro se inicie é fundamental. O novo não pode acontecer enquanto a gente está pegado ao velho. Recomeçar é se reconhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo.
com ou sem ajuda, dedique-se a analisar as suas emoções e reações, os gatilhos que te tiram do seu centro de equilíbrio. Tente identificar as crenças que vêm te acompanhando e pautando toda a sua vida, mas que não representam mais quem você é hoje. E decida que elas não vão mais determinar a sua vida. Aprenda a se amar por inteiro, sem depender dos outros, sem projetar nos outros fraquezas e inseguranças. O processo de autoconhecimento e autoempoderamento não pode ter fim. A cada dia a gente se conhece um pouquinho mais e se torna mais forte do que no dia anterior. E sobre ter um sustento, se eu puder te dar um conselho, busque fazer o que você sempre amou fazer. Quais eram os seus talentos inatos desde que você era criança? Quais eram as suas brincadeiras na infância? Elas podem falar muito mais sobre os seus dons, talentos e habilidades do que você pode imaginar. Vai para a internet, faz cursos, descubra formas de fazer dinheiro fazendo o que você ama. Nunca é tarde para recomeçar. E já que a vida te jogou para fora do trem mesmo, você não tem mais nada a perder. Vai ser feliz, vai se reinventar, vai redescobrir a sua essência e o seu propósito de vida. Você não precisa saber hoje onde esse novo caminho vai te levar. Você só precisa apontar a direção que realmente faz sentido para você e dar o primeiro passo. E o universo começa a conspirar para te apresentar as oportunidades que você tem que agarrar para continuar caminhando. Enxuga as lágrimas e mãos à obra. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!